Não tem problema não, louvado seja Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Mais um culto de doutrina da Igreja Missionária Fogo para as Nações. Para quem reside no país chamado Brasil, missionário Church of Falidotenatia, muitos irmãos, my brothers, dos Estados Unidos, Paquistão, Índia, muitas pessoas, até da Coreia, têm nos achado no Face, conversam comigo, que estão felizes com a presença de Deus. Pela misericórdia, a Igreja Missionária Fogo para as Nações está alcançando nações mesmo. Eu costumo dizer o seguinte: qual o teu estilo? O que você faz para a obra? Você lê Bíblia? Você gosta de estudar, correto? Um exemplo. Bispo, eu gosto. Teu ministério vai ser isso. Quem entrar para congregar contigo tem que se adequar ao que o Espírito Santo deu na tua vida. Palavra e estudo. Ou seja, você vai ser um ensinador, vai pregar, e todos aqueles que seguirem, eu acabei de falar aqui o versículo, né? Provérbio 29, sem profecia o povo se corrompe, mas bem-aventurado aqueles que praticam a lei do Senhor. Então, todos que entrar no que Deus ele te deu e que você se esforçou para buscar nele, aquele que se desviar do propósito sai. Não fica. Não fica. Não fica. Nós vamos dar procedimento aqui. Estava falando sobre a vida de Joabe domingo passado, e eu louvo a Deus, irmãos, que repercutiu muito. Eu vi muito acesso para a glória de Deus, né? Aqui nós não costumamos usar revista dominical. Não tenho nada contra quem usa a revista. A revista é uma bênção, amém? Não estou criticando aqui não. Estou dizendo apenas nós não usamos, né? Eu estou conversando com o nosso futuro diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, sobre essas coisas, porque, né, eu cresci no meio do fogo, vim da igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Nós somos igreja missionária, Fogo para as Nações, que o nosso ministério é assim, ou seja, o nome que você der, Marcos Paulo, para a congregação, um exemplo. Bispo, eu queria sair, queria abrir meu ministério, a gente vai orar, você vai fazer a obra de Deus. A igreja dos mistérios de Deus, porque você é dos mistérios de Deus. O que é os mistérios de Deus? Palavra, visão, revelação, profecia. Se o nome da igreja é esse, você tem que fazer com que o nome da igreja seja mesmo. Você tem que ser isso. Eu lembro quando eu era diácono, o nome do grupo, quando eu entrei, é grupo Maranata. Maranata de Maranata, a hora vem, no final de Apocalipse, a hora vem, Senhor Jesus. Quando eu assumi o grupo, eu estava no trabalho, aí eu olhei isso aqui, esse símbolo, tem um fogo aqui, ó, pentecostal. E a minha Bíblia era azul, foi quando eu conheci ela, deixei em cima do carro, caiu. Novinha, estudo. Falei, Jesus, eu vou botar o nome do grupo de Chama Pentecostal. Mas para o grupo ser Chama Pentecostal, tem que ser pentecostal. Tem que ter manto, tem que ter monte, tem que ter luz, tem que ter entrega. E todos aqueles que se for pertencente do grupo, tem que se adequar àquilo que é o nome do grupo. E era, para a glória de Deus. Onde a gente chegava, o fogo de Deus pegava, mas pegava com força. Para a glória de Deus. Então nós vamos dar aqui procedimento, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amor, pega lá o bloquinho, dá para o Marcos Paulo, que se alguém for pedindo oração ali, aí você já vai anotando. Marcos Paulo, acho que ele fala, que esse cara me atacando, vai anotando o nome dele já, que eu não preciso ir lá procurar. Amém? Tem o nosso diácono aqui, ele vai estar anotando o nome do povo que foi entrando na live aqui no TikTok, amém? Louvado seja Deus. Ele já vai botando o nome de todo mundo, amém? Todos que entrar na live aí, ele já vai no automático botando o nome de todo mundo, para a gente estar sempre orando, amém? Pelo povo. Louvar, aqui é todo culto, a gente quer fazer isso.
né, que às vezes não dá tempo, eu esqueço de olhar o TikTok. Louvado seja Deus, aleluia. Então, nós vamos fazer isso, amém? Já vamos botando o nome de... Até quem não pedir oração vai entrar no joelho na oração para Deus dar vitória, amém? E nós temos o nosso Facebook, Bispos Santos, e o Bispo Ademir Santiago, e tem Gessilane Santiago. São os 3 Face. E também tem o do nosso... Nós temos um que é quase no... Eu tenho colocado algumas coisas lá, vou botar mais, amém? Tem também a página da igreja, Missionária Fogo para as Nações, estou utilizando também, né? Eu vou fazer uma live lá a qualquer hora. Bendito seja o nome do Senhor, né? Bispo Santos, que é o nosso Facebook. Tem Bispo Ademir Santiago. Temos aí o Amigo de Deus, que é o TikTok, amém? Que Deus assim pôs no meu coração. Eu tirei o Kawaii, não tenho mais, não estou usando o Kawaii, arranquei do meu celular, só estou com o TikTok. E tem o nosso canal no YouTube. Se você escrever na luneta lá, Igreja Missionária Fogo para as Nações, já vai aparecer. O fundo da igreja é azul e branco, com essas 2 bandeiras aqui que o povo ama, do Brasil e de Israel, amém? E depois vai entrar uma live completa, amém? Se você quiser assistir depois, louvado seja Deus. Está gravando no outro celular aqui a live completa do culto de doutrina, amém? Vamos falar sobre Joabe. Eu vou dar uma rabiscada rápida na vida de Joabe e pegar do ponto aonde eu parei. Vamos estar fazendo uma oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu entrego cada alma que entra nessa live. Tanto, Senhor, aqueles que creem na Tua palavra, espírita, afeminado, incrédulo, abominável. Pessoas que não amam, Senhor, o Teu Espírito de verdade. Eu entrego nas Tuas mãos. Entrego os servos e as servas também, os pastores, os apóstolos, que têm, Senhor, Rebidacome na Suri de prominência nos seguido, que tem falado até comigo, Senhor. Apóstolos de prominúcia, de canto, lebandassúria, diáconos, missionários, homens de Deus de ministério, mulheres de Deus, Senhor. Abençoa cada um. Também, quando entrar no YouTube, quem assistir venha ser impactado pela Tua palavra, venha entender Tuas sagradas letras. Abençoa a vida de cada um, abençoa a nossa vida. Usa a nossa vida, a vida dos Teus servos que estão aqui. Diácono Marcos Paulo, Bispo Gessilane, minha vida, que o Senhor seja conosco, Senhor. Reminúcie de prominúcie e calamaia. Cerca-nos com fogo. Coloca um capacete de fogo na nossa mente. Nos guia mansamente a águas tranquilas, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Falar de Joabe, né, da procedimento a Joabe, a vida de Joabe. Você que gosta das sagradas letras e conhece Joabe, sou assim, assim, nunca pegou, né? Isso aqui foi uma inspiração que eu tive há uns meses atrás. Estava com a minha esposa na mesa conversando e eu falei com ela: pô, mas Deus me deu um negócio aqui de espada na quinta costela. Aí eu peguei, anotei rapidinho. Aí depois de uns 2 ou 3 meses eu fui, entrei um pouquinho. Aí quando foi semana passada, Deus falou: chegou o momento, você vai falar sobre Joabe. E eu procurei dentro da sua ordem cronológica, né? Não foi um estudo dado por mestre, nada. Eu procurei com o Espírito Santo e ele foi me dando graça. E eu consegui montar no estudo com os seus versículos. Estava até conversando ontem com um colega aqui de ministério, ele é teólogo, eu não sou teólogo. Eu falei para ele, né, muitos estudos teológicos tem muitas palavras e não tem os versículos do lado. E os meus livros é cheio de versículos que eu botei. Isso é o hábito de meditar na palavra. Então, quando alguém fala, tua mente já vai lá. Se tu não lê no versículo, você abre a Bíblia e tu acha. É interessante, né?
Eu parei em 2 Samuel capítulo 18. 2 Samuel capítulo 18 foi onde eu parei. Louvado seja Deus. Eu esqueci de marcar aqui. Deixa eu ver se eu marquei, acho que não. Não, aqui está em outra coisa. Eu parei em 2 Samuel capítulo 18. Verso 9 a 14. Glória a Deus. Tá com pilha aqui, tá? Pega aqui, e aí? 18. Capítulo 18, do 9 ao 14. Glória a Deus. Do 8 ao 14, né? 9. Do 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-lhe-se a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: assim que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçado seria eu de dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 14. Só até aqui? Só até aí. Então, isso aqui é uma palavra muito forte, palavra pouco meditada, né? Que o livro de 2 Samuel, como o livro dos Reis e Crônicas, são livros históricos, então contém muitas letras e muitas palavras, e assim, não é de fácil interpretação não, parece, porque é muitos nomes e algumas situações que aconteceram não estão em ordem cronológica, então não é tão fácil assim. Para você pegar a história desses homens, é necessário que você medite bastante, amém? Para você pegar a ordem, para você entender por que a raiva, por que aconteceu isso. Aqui é uma situação tremenda, como foi lido, que foi dada uma ordem pelo rei, para que o jovem Absalão, ainda que se levantou, usurpou o coração de todo o povo, se fazendo rei no lugar de Davi, onde Davi vai fugir. Davi disse: não mata, ser brando com ele. Joabe, que é o homem que estamos aqui estudando, é um homem de guerra. Como eu dei uma vasculhada aqui na vida dele, é um homem que tinha boas intenções, um homem que colocou Jebus, que é a terra dos jebuseus, aonde foi trocado para Jerusalém. Jerusalém não fazia parte do plano eterno de Deus. Só que através de Davi, Deus vai fazer com que esse nome seja o nome sagrado, a cidade de Davi. Televasso de Prominasarábia, coisa linda. É que Davi, ele vai lá, e Joabe, ele saiu na frente. Joabe foi e virou o chefe. Então ele era o chefe. Aqui você vê que ele simplesmente vai falar: cara, não me demorarei. Dardos são flechas.
E a história diz que, a Bíblia diz que Absalão ia passar, ele tinha o cabelo comprido, devia ser cheio, devia ser meio cacheado, porque quando ele passa no carvalho, o carvalho devia estar seco, garrou no cabelo dele. E o mulo foi e ele ficou se debatendo. O jovem veio dar esse recado. E Joabe vai lá e vai dar 3 flechadas no coração do jovem. Mas bispo era um jovem, né? Ele não podia morrer. Só que você vai até achar estranho, era um plano de Deus que Absalão morresse. Que isso, bispo? Era um plano de Deus. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 14. Marcos Paulo, lê aí, terra para mim. Dá o manto ali para ele. 17, 14. Ali, pega lá. O problema passar não. Ah, tá. É tudo isso aí. 17, versículo 14. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita do que de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Tem aí. Então, era um plano de Deus. Ainda que Davi transgrediu, depois, lá no final, se der tempo, eu vou estar falando. Ainda que Davi transgrediu, nós sabemos bem disso. Quem conhece a história de Davi, Davi ainda era homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foge, mas ele se arrepende. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Tem muitas pessoas que, vou abrir aspas aqui, para dar um conselho. Eu não sou Uzai e nem sou Aitofel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não toca na vida daquele que está passando por dificuldade espiritual, irmão, por causa de um pecado. Às vezes que nem tudo é adultério e fornicação, não. Às vezes a pessoa cai por causa da cocaína, era um ex-viciado e volta a cheirar. Às vezes a pessoa era uma pessoa leviana, uma pessoa que fazia trabalhos como de Raabe, vendedora de amor. Então aí a pessoa está na presença de Deus, de repente tem um desvareio. E por abrir uma brecha para o pecado, ele entra e derruba aquela pessoa. Irmão, não julgue. Hoje pode ser ele, amanhã pode ser eu, pode ser você. Não taca pedra no telhado de ninguém, não. Está escrito para que não venhamos tocar na vida de ninguém. E tudo tem a sua consequência, mas bispo, eu não entendi. Por que então que o rei, ele deu ordem? E os homens de Deus, citado, matou ele. Eram homens de autoridade que falou com ele. Era um sacerdote, era um profeta, para que fosse brando, e Joabe mesmo assim matou ele. Por quê? Aí você tem que entender. Voltando atrás um pouquinho, 2 Samuel, capítulo 14, 25 e 30. Quando Absalão ele tenta usurpar o coração do povo, ele foge. Depois Joabe vai falar com o rei Davi para trazer ele de volta. E quando Absalão ele está de posse, está de volta, ele chama Joabe, lá no capítulo 14, no versículo 25 e 30. Só que Joabe, um dos moços de Absalão, vai lá, e Joabe fala que não vai. O que ele vai fazer?
dentro desse espaço contido do capítulo 14, do 25 ao 30, tem um pequeno diálogo. E a ordem que foi dada de Absalão para Joabe era para que quem fosse lá queimasse o campo de cevada de Joabe. Depois você lê 2 Samuel 14, do 25 ao 30. E o próprio Absalão, ele procura tirar Joabe de ser chefe de Israel. Então, você soma isso com as 3 flechadas que ele levou no coração. Joabe nutriu uma raiva. Ele bará, serve que a Súria. Joabe, ele guardou rancor daquilo. Um garoto, engraçado que foi ele que mandou pegar, não foi? Aí quando ele foi citado, ele não quis ir. Aí Absalão, então tá, vai atirar ele, ainda mandou tacar fogo no campo de cevada, que com certeza ele conquistou numa de suas batalhas. Aí, para se vingar dele, Joabe, eu posso dizer que é um homem que tinha cólera. Mas cólera não é aquele negócio que apareceu na Angola, bicho. Cólera é uma doença, mas também está lá em Mateus, eu não lembro onde está escrito agora. Está lá em Mateus, eu não lembro. Acho que é capítulo 5, que fala sobre a cólera. O que é uma pessoa que tem cólera? Ódio vingativo. No hebraico quer dizer ódio vingativo. Colerento, fez comigo, daqui a pouco eu te pego, daqui a pouco eu vou descontar. É crente que desconta. Joabe era colerento, ele esperou a situação para matar os Joabe. Ou seja, desde esse momento que o campo dele pega fogo, Joabe guardou: eu vou esperar a minha oportunidade e vou te matar. Cuidado, irmão, cuidado com certos tipos de aliança. Epístola de João diz que aquele que mata o seu irmão é homicida. É comparado com alguém que pega uma arma e dá um tiro no peito, no coração de alguém, a sangue frio, com palavras. Eu aprendi com um pastor muitos anos, quando eu era novo convertido, que ele disse assim: pastor Marco Feliciano, uma palavra constrói e uma palavra destrói. E isso é verdade. Então, você que está pegando a aula sobre a vida de Joabe, eu vou dar uma pincelada aqui. Joabe, a sua origem hebraica e bíblica. Significado do nome Joabe: o Senhor é Pai. Aí está aqui o hebraico: Javé é Pai, ou Iavé é Pai. Simbolismo: fé, proteção, devoção a uma relação paternal com Deus. Exemplo: Joabe foi o comandante do exército de Davi. Vida de Joabe, filho de Zeruia, irmã do rei Davi. A sua linhagem se encontra em 1 Crônicas 2, 15, capítulo 2, verso 15 e 16. Joabe era sobrinho do rei, irmãos Abisai e Azael. Porém, Joabe não foi chefe do exército, porque ele era sobrinho do rei. Foi mérito, ele era guerreiro. Vamos lá. Começando agora, Joabe dá conselhos a Davi, 2 Samuel, capítulo 19, verso 5, Bispa Gessilane, no gatilho. Então, 19:5. Até marquei esse capítulo. É muito poderoso. Pega a Bíblia aí, você que está assistindo, amém? Quiser acompanhar. Está muito boa a aula sobre Joabe. Deus. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas. Lê até o 10. Amando aos teus inimigos e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro,
que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Porque ele vai chorar a morte do seu filho, né? Absalão, aquele que tentou tirar-lhe o trono e até a vida, né? Leu 10? 10. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Glória a Deus. Aqui, no verso de baixo, Davi vai voltar para Jerusalém. Então você vê que Joabe era um homem de atitude. Era um homem que ele tinha uma sabedoria muito boa. Tinha uma sabedoria de líder. Porém, como todo homem é imperfeito, ele também tinha suas fraquezas. Aqui ele está dando um conselho bom. 2 Samuel capítulo 19, verso 13 e 14. 2 Samuel capítulo 19, verso 13 e 14. Lê aí, lê, bispo. 19, verso 13 e 14. E a Amasa direis: porventura não és tu osso da minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. 13:14. Isso. Você vê que aqui Davi ele vai tirar Joabe de ser líder. Bispo, eu não estou entendendo. O cara, é guerreiro. Deus ele aniquilou Absalão, amém. Você acabou de dizer que ele era um homem que dava bons conselhos. Davi também, com certeza, ele ficou muito entristecido com a atitude dele, porque foi pouco que Davi fez com Joabe. Davi podia mandar matar Joabe, por ter matado o filho dele. Joabe era um homem de respeito também, um homem de guerra, porém era rebelde também. E abrindo aqui um parênteses, existem pessoas que são assim no nosso meio, irmão. Tem pessoas que o líder fala com ele, não acata não. Não acata não. Não, porque eu já me formei em teologia, é que eu sou professor de história hebraica, é que eu sou isso, eu estou aquilo, mas tu não está na cadeira lá. Então tu tem que obedecer o que o teu líder está falando contigo. Você tem tanto entendimento, tem tanto conhecimento, mas para quê? Para o mal. Para mostrar que tem. Isso não louva a Deus não, irmão. Joabe também era homem de guerra. Davi, como rei aqui, fez pouco. E constituía Amasa no lugar dele. Ele podia ter mandado matar. Mas aí, por causa dessa palavra, Joabe vai ficar sabendo. E olha só o que vai acontecer. 2 Samuel capítulo 20, do 4 ao 10. Tiago Marcos Paulo vai ler. Fica perto dele aqui, né? Qual capítulo? Capítulo 20. Verso 7 ao 10. Fica aqui perto dele, que aí não precisa ficar. Do 4 ao 10. A falsidade e inveja de Joabe. Dê forte. Disse o rei Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias. Os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de
de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos para Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si a cidade fortificada e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe e a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando ele, pois a pedra grande que estava junto a Gibeão, Amasa veio perante eles e trazia a Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada, e disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, e de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não feriu a segunda vez, e morreu então Joabe, filho de Abissai, e seu irmão, e Abissai, seu irmão, e perseguiram a Seba, Filho de Bicri. Elevassuri comida sarada. Para você que gosta de pregar, meu irmão, pega esse rolo e se alimenta dele. É muito forte. Aqui fala de uma pessoa que foi instituída de ser chefe de um exército. E ele não se resguardou, porque era irmão, é hebreu, é israelita, é homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito forte. Então, hoje, eu sempre vou trazer para os dias onde ermos, o tempo chamado hoje. Sabe para quê? Porque tem pessoas que são assim no nosso meio. O pastor, se eu for levantar, vou levantar esse varão aqui para ser evangelista. Aí o outro que ele é evangelista não vigiou, saiu da igreja. Aí ele volta a ficar lá atrás. Aí ele te vê. Pô, também sou evangelista. Aí o cara faz de tudo para tirar você do sério. Faz de tudo para te tirar. Ou exemplo, minha esposa quando era missionária, Delebarachu, vou falar o nome da igreja, meu nome do pastor que eu me lembrei aqui. Ela sempre louvou, antes de eu conhecer ela, já cresceu cantando. Louvava a Deus, a presença de Deus, pá! Aí tinha uma bichinha lá, que eu não vou falar o nome também, que ficou aciumada. Por quê? Porque o pastor falou assim: vou chamar a levita Gessilane para cantar. Aí Deus usava também. Já cantou aqui. Deus usava. Ele me chamou de cantora. Chamou ela de cantora. Aí a outra não foi chamada de cantora. O que a bichinha fez? Se levantou contra mim.
pegou a espada e tacou no abdômen dela, terra, na quinta costela, para matar. E aconteceu outras coisas, porque ela tinha que entrar para o grupo. Quando ela foi para lá, aí não podia entrar no grupo. Aí ela era quem? A líder. Ela já nutria uma inveja da missionária antes dela entrar no grupo. Terra, manto, calamaia. Tu tá entendendo como a palavra se encaixa? O cara foi destituído de ser líder, ficou outro no lugar dele. Vai tudo bem contigo, agarrou na barba dele, deu um beijo da morte. Dominou-se. Acho que o Judas, ele leu isso aqui. Acho que Judas leu essa parte. Isso é revelação, terra. Eu acho que Judas leu. Só faltou ele agarrar na barba de Jesus e dar um beijo no rosto e meter a espada em Jesus. Ele não meteu a espada, não. Ele foi muito sonso, muito falso. Outro foi e meteu cadeias na mão do nosso Rabone e o levou para ser crucificado, como tinha que se cumprir as Sagradas Letras. Mas enfim, ela já nutriu uma inveja da missionária. Aí ela estava passando por um probleminha na época. Falou, não, fulana não pode entrar no grupo porque ela está passando por esse problema. Inveja, irmão. Tem pessoas que têm medo, cara. É tudo dizer, tem pessoas que têm medo de você. Você que prega, você que canta. Porque é assim, não lê Bíblia, não jejum, não ensaio novo, não faz nada. Aí chega na igreja, que é pousar de bonzão. Aí a irmã acorda, faz um propósito de 2, 3 horas. Depois separa os louvor. Antes disso tudo, arruma a casa, prepara tudo, aí depois vai ensaiar. Não, ainda fala fazer comida. Aí depois vai ensaiar. Fica até de madrugada lendo Bíblia. Tu acha que Deus vai usar quem? Quem está se dedicando mais. Não que Ele não use. Me entenda, os dons e a vocação são sem arrependimento. Ontem eu vi um negócio que calamaia. A reverência diante de Deus é tudo. Não é porque eu conheço que eu vou fazer obra de qualquer maneira. Não pode. Se eu amo a obra e amo a palavra, pode ser o que for, festa, enterro, casamento, sepultamento, tiroteio, eu vou me preparar para deixar o melhor para Deus, não é para mim. Então, uma pessoa que se esforça mais vai ter uma liturgia melhor. Falei até bonito agora. Até bonito. Exauriu palavras belas do Espírito Santo. E pessoas que vai de qualquer maneira, acaba, fica um negócio esquisito, ninguém sente nada. A pessoa até tenta gritar, mas não flui, porque faltou reverência. Aqui é uma situação totalmente diferente. O cara já tinha sido destituído do posto dele, e ele foi lá e pô, matou o rapaz. 1 Crônicas, capítulo 20. Olha a capacidade de Joabe. 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Crônicas, capítulo 20, isso. Verso 1. Diácono Marcos Paulo, lê aí. Pode ler? Verso? É. Verso 1. Verso 1. Decorrido um ano, num tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon e veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá
destruiu. Olha a capacidade desse cidadão, meu irmão. É calamaia. O homem tinha ou não tinha talento para o negócio? Tem pessoas assim no nosso meio, terra. Tem talento para obra, canta, prega, que é uma bênção, mas não gosta de obedecer pastor. Ataca as pessoas na oportunidade dele. Irmão, isso é muito feio. E o duro é tudo gente que conhece a palavra. Pastor, apoio. Pastor presidente, bispo presidente, apóstolo presidente. Ataca os irmãos. O irmão às vezes traz uma palavra boa. Ele também é de guerra, o pastor é de guerra, mas ele fica com inveja. Você pega os exemplos maus de Joabe: inveja, homicídio em primeiro grau. Irmão, isso é muito grave, isso é muito sério. Vamos prosseguir, tem uns versículos para fechar. Aí Deus me deu a graça de pôr um título no final desse contexto lindo de Joabe. Falei bonito de novo. O fim de um guerreiro. Minha esposa nem gosta desse fim. Primeiro livro dos Reis. Leia aí, bispa. Do 1 ao 7. A traição de Joabe. Uma das, né? Até me empolguei aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Tem que voltar um pouquinho até eu passei. Estava lá em Êxodo. O Ezra, no hebraico. Isso aqui é muito poderoso, que vocês vão ouvir. Quê? Capítulo 1, do 1 ao 7. Isso é muito poderoso, irmão. Preste atenção aí. Pega a tua Bíblia aí. Seja um crente de Bereia. Do 1 ao 7. A traição, uma das traições de Joabe, né? Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. É isso? Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma mulher formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, tomava cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Era irmão de Absalão. Sim. Família de traidor. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natão o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natão, profeta, a Benaia e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Fui até o 10, continua. É isso aí. Não, lê aí, pode ler. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o Senhor, e que nosso Senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei e diz-lhe: não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Vai até o 19. Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei.
E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Até aí só. Então você fica vista aí uma conspiração. E Joabe, um homem que nós lemos no livro de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, que deu 2 cidades, 2 territórios. Davi não estava presente. Davi confiava estreitamente em Joabe. Aqui Davi, ele já está morto. Não, perdão, Davi aqui está velho, perdão. Davi está velho. Então Natan também já está bem velhinho, Batseba também, e Adonias grandão. E Adonias queria nada mais, nada menos do que a moça mais bela que fora pega para Davi. Então, Salomão, ele era irmão de Salomão. Salomão depois ia ser rei. Foi dito por Deus que Salomão reinaria no lugar de Davi. Não era Adonias. Fizeram até um corinho de fogo, que eu lembrei aqui, mas não vem ao caso agora. Então o que acontece? Você vai ver um cara de guerra envolvido no meio de uma conspiração. E quem vive enfiado em conspiração para derrubar o ministério de alguém, para se levantar contra o ministério de alguém, ele mesmo acaba morrendo. Aliás, já está morto. Está igual Sansão. Pensa que tem de Deus, pensa que tem espírito, pensa que tem autoridade e está morto na sua compreensão carnal. Então você vê que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar ruim, terra. Vamos lá, vamos andar. Primeiro livro dos Reis. Joabe vai tremer agora, terra. A casa da traição caiu. A traição vai cair. Essa conspiração aí, ó, para derrubar o ministério dos outros, ó, papai fica só de olho, esperando para agir. Terra, persegue o homem de Deus, vai arrumar, ó, fala igual Marco Feliciano, vai botar a mão na caixa de abelha, vai se queimar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do 43 ao 50. É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Do 43, capítulo 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. É isso aí que é muitos versículos. É isso mesmo. Já abriu aí, Marcos? Capítulo 2, do 43 ao 50. É isso mesmo. Do 42 ao 50. 50 não, perdão. 46. Pode ler? Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei. Peraí, acho que eu marquei errado aqui. É no período do 28 em diante, não? Eu marquei errado aqui. A morte de Joabe, se lembra? É isso aí. 28 em diante. É isso mesmo, eu marquei errado aqui. É isso aí. Vai lá, terra. Eu marquei errado. Peraí, deixa eu botar aqui, que eu marquei errado.
Eu nem botei o capítulo aqui, ó, porque isso aqui quando eu vou tirar o estudo, aí eu fico, vira a folha para cá, vira a folha para lá, eu me perdi. Peraí, deixa eu colocar aqui certo. É primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Do 28, né? 28, a morte de Joabe e de Simei. Aí você tem que ir, né? 28 ao... Peraí, 28. Até o 35. Até... Pode ir até o 35. Porque depois tem o final. Depois vai chamar Simei. No final. Pode ir até o 35, do 28 ao 35. E chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado e seguido a Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão, e fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontes do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que ele estava junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: não morrerei aqui. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele te disse, e arremete contra ele e sepulta-o, para que tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, pois arremeteu contra dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, e sem que Davi, meu pai, o soubesse, isto é, Abner, filho de Ner, o comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada. Em lugar
de Abiatar a Zadok por sacerdote. Isso é muito forte. Amém? Mas agora, aqui tem outro mistério também muito forte. Porque lá no livro de 1 Samuel, no comecinho, devido aos pecados na casa de Eli, Deus ele vai levantar Samuel, jovem, para dizer que nunca ia ficar sacerdote, o homem que comesse pão ia ser extirpado. E aqui está cumprindo, né? Lançou por Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Isso está no livro de Reis, primeiro livro dos Reis 2, versículo 27. Então está cumprindo a palavra de Deus. Então, irmão, você vê o fim desse homem. Um homem que guerreou tanto, um homem que lutou tanto, um homem que deu cidades, que ganhou honras do rei. E muitas das vezes também Davi foi omisso. Davi ele tinha que penalizar Joabe como tem que ser penalizado. Como hoje nós vemos muitos pastores, muitos líderes de igreja que passam a mão na cabeça de crente rebelde, de missionária rebelde, de levita rebelde. Já vimos de levita que tem hoje calça rasgada na perna. As irmãs, você não sabe se elas vão para uma festa, uma noitada, ou se elas vão adorar o Senhor. Alguns pastores não sabem se mostra a coxa ou se ele mostra o peitoral novo dele, que ele foi malhar e ganhou. Está uma vergonha, uma depravação. É homem de guerra, mas não está vigiando. Pessoas que têm intelecto para liderar, usam o seu intelecto para alfinetar outros ministérios, para falar mal. Sabe como é o nome disso? Inveja. Joabe tinha tudo para ser um ótimo líder, foi destituído de tudo. E sempre quem tem um bom testemunho acaba ficando no lugar de alguém, como foi lido aqui, irmão. Foi colocado no lugar dele. Depois enviou o rei, chamou, e o rei pôs Benaia, filho de Joiada. Ou seja, você vê Benaia nas guerras. Com certeza era o segundo depois de Joabe, o melhor que tinha. Joabe, ele poderia ter entrado numa galeria eterna, só que não foi assim. Joabe se perdeu. Joabe se perdeu. Cuidado para você não se perder. Eu tenho que ter cuidado para não me perder. Hoje tem muitas pessoas que estão desviadas do caminho. São pessoas inteligentíssimas, irmão. São pessoas que estudiosas. Aí entraram agora com uma doutrina do diabo, que não precisa ter igreja, que eu não preciso de pastor. Então tem que rasgar o livro dos Hebreus, tem que rasgar essa passagem de Jesus, tem que rasgar o Antigo Testamento todo, porque os homens vêm buscando sua própria fama, seu próprio reconhecimento. Quer que as pessoas aplaudam os seus erros. E Deus ele está preocupado com o quê? Com a tua alma. Você é sábio. Está no livro dos profetas menores, não sei se é Miqueias. Vocês são sábios, ó Israel, mas vocês são sábios para o mal. Tem pessoas que são ruins, irmão. Se elas puderem denigrir a imagem de alguém, elas denigrem mesmo. Se elas pudessem fechar essa igreja, elas se juntavam, talvez ia cair todo mundo demoniado que viesse. Lembra quando foram pegar Jesus? Tu és o Cristo, eu sou. Cai todo mundo endemoniado. Ela é baragassúria. Quem é servo de Deus não tem medo de afronta, não tem medo de nada não. Isso eu posso dar uma aula de luta, peleja e perseguição. Minha esposa está aqui de testemunho. Fui jurado de morte 3 vezes. Uma por um sargento da PM. Fui jurado, tem coisa que eu não posso nem falar. Aguentei fuzil no peito, pistola na cabeça, 32 de joelho, na encruzilhada aqui da Pombagira.
Afronta, já apanhei. Já tomei bico de liderança, com inveja, de palavra. Você não tem ideia do que eu já aguentei. Então derrubei esse bicho porque é difícil, irmão. Que eu tenho muita bagagem para a glória de Deus. Não tem medo de afronta. Cara feia é duas coisas. Ou é fome ou é demônio. O cristão que é firme no Senhor, ele não se importa com nada, irmão. Ele só quer fazer a obra de Deus. Joabe poderia ter ido muito longe, mas não vigiou. Acabou morto. Cuidado, para você não acabar morto. Começaste bem, começaste no espírito e terminou aonde? Na carne. Vamos aqui. São que horas? É 6 e 11. 6 e 11? Dá para acabar aqui. Isso aqui é bom. Aí Deus deu. Aí escrevi aqui: morreu sem honra de um guerreiro. Joabe morreu sem honra de ser um guerreiro. Deus me deu uma frase. Existem homens de Deus que no momento da sua trajetória faltam por vigilância. É guerreiro sondado por Deus no coração. 1 Samuel capítulo 16. Pô, caiu lá. Eu vou estar lendo esse texto aqui. 1 Samuel capítulo 16. Vou estar lendo versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque hoje o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacentas as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 2 Samuel capítulo 11. Ih, peraí, fiz besteira. Acho que eu marquei errado. 2 Samuel 11. Ah, eu estou em 1 Samuel, perdão. 2 Samuel 11. É 1 Samuel, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Confundi aqui o 1 e o 2. Isso acontece comigo. 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? 2 Samuel capítulo 12, do 1 ao 7. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando a Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vagas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira
que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filho. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este se tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, e em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte, elevaçu, calabundará, é um homem que fez isso. Então disse Natã a Davi, versículo 7: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Quem não conhece essa passagem? Passagem muito forte. Davi sabia de quem era a mulher. Eu já falei isso aqui dentro dessa aula, mas o Senhor me fez bater aqui de novo. Foi um homem escolhido a dedo, irmão. Já viu quando você vai comprar uma fruta, você vai escolher qual é a mais madura, o que não é, o melhor dente de alho? Escolha. E o que não é, bota de lado. Um homem escolhido, chamado, foi trabalhado, preparado nos dias de Saul para ser guerreiro. Davi era como Saul. Tinha muito. Aliás, Davi tinha mais talento que Saul. Porque o homem, além de ser o suave de Israel, você acha isso no livro de Reis, no finalzinho, quando vai falar sobre os guerreiros que Davi teve. Tem um cântico antes de dar essa palavra. Davi era suave de Israel. O homem, além de compor canções, hinos profundos, ainda fazia instrumentos. É uma outra história. Quando eu for falar de adoração, falar de Davi, que tem nas crônicas registrado até homens que traziam instrumentos que Davi fez para os levitas tocar. Então Davi era um músico, Davi era um profissional, Davi era um homem de Deus, tinha um ministério lindo, deixou muito aprendizado para a nossa vida. Ele teve seus erros e seus acertos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, eu acho. Vamos lá conferir. É capítulo 5. Não. Acho que é o segundo livro dos Reis. Ou é a primeira Samuel? Sim. Não, primeira Samuel também não. Eu marquei, agora eu quero ver eu achar. Quero ver eu achar agora. Porque aqui vai falar já de Salomão. Acho que é 2 Samuel. Eu acho que é 2 Samuel 5. Deixa eu ver. Não, não é. Davi é constituído o rei, não. Eu não vou achar agora. Eu marquei. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Ou é 3. Não, não é 3 que é Salomão. Marquei, agora eu quero ver, achar difícil. Se eu consigo. Está marcado.
Meus irmãos, louvado seja Deus. Os irmãos que estão assistindo esse estudo, eu peço perdão aos meus irmãos, eu não vou achar agora. Eu estou tentando achar aqui, quando o escritor diz que Davi, ele não se curva diante de nenhuma estátua, nenhuma fundição por mão de homens. Estou tentando achar isso aqui. Só que assim é difícil. Davi peca, mas ele não vai sacrificar outros deuses. Eu não vou achar agora, mas eu prometo que vou procurar e vou estar falando com meus irmãos, amém? Davi não se curvou diante de nenhum Deus. Davi, ele nos deixou muitos exemplos bons, porque não tem... Salomão disse na sua sapiência que não existe homem que peque. E eu escrevi aqui para fechar essa aula, e vai nos deixar um ensinamento para sempre, um ensinamento que infelizmente não tem acontecido em muitos lugares, grandes e pequenos. Muitos não querem. Salmos capítulo 23. Isso é uma verdade. Capítulo 23. Leia, Marcos Paulo. Do 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela veredas da justiça, por amor do seu nome. Muitos não querem isso. Campos verdejantes, água tranquila. Existe muitos tipos de vale na vida do homem. Existem muitos tipos de luta e peleja na vida dos homens. Existem lutas. Você que tem uma vida no altar, você que é simples, que é uma pessoa de Deus, você que busca o Senhor em espírito e verdade, que não traz mentira, que não traz falsidade, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai buscar o quê? A presença. E a presença de Deus te guia a águas tranquilas. Ele só me está dizendo, guia-me. Está falando, o Senhor me guia. Me guia para águas tranquilas e campos verdejantes. Porque na presença de Deus a gente não tem falta de nada, irmão. Tem não. Só que hoje, como nós estamos no tempo do fim, nós vemos pessoas detratoras, amantes de si mesmo, presunçoso, aborrecente de Deus, pessoas que querem irritar pessoas que já não têm mais o Espírito Santo e acham que é santo, pessoas que amam a mentira, pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a obra e fica com raiva com aquele que tem. São essas pessoas que Paulo está falando, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aborrecentes de Deus. E o pior é que a pessoa, quando ela afronta você, quando alguém afronta uma pessoa que é de Deus, ela não está afrontando um pedaço de carne, irmão, que é perecível. Quando alguém toca na obra de Deus, está tocando no próprio Deus. Aí é por isso aparece câncer,
o marido vai embora, o filho vai para droga ou vira homossexual, a filha vira prostituta, a vida começa a dar errado, perde um braço, fica cego, enfim. Quem toca na vida de um homem de Deus está arriscado passar por isso, irmão. Aí a pessoa fala, mas que Deus é esse? Vai falar com ele. Vai lá falar com ele. Fala com ele. Porque Deus, ele faz isso, irmão. Quando se levanta contra a vida de um homem de Deus, tua vida fica toda arruinada. Já é ruim sem Deus, por causa da incredulidade. Os incrédulos herdarão. Aí continua acumulando pecado sobre pecado. Terra, por mais que você acredite ou não, aceita Jesus como teu Salvador e queira que Ele te guie. Quem está guiando você? Teu coração? Cuidado, teu coração é mentiroso, é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Você pensa que os cristãos vão morrer e acabou? Não. Virá aquele grande dia, o arrebatamento da igreja. E você que não está na presença de Deus vai ficar aí com o anticristo. Aí vai acabar a firula, vai acabar as implicâncias. No tempo do anticristo o tráfico vai acabar. Vai vir um tempo de paz, aí você vai ficar alegre. Aí quando ele começar a perseguir você, eu quero ver o povo ter tempo para apurrinhar crente. Todo mundo fugindo para não morrer, para não ir para o inferno. Essa palavra é verdadeira e fiel, irmão. E eu vou terminar assim. 4 versículos. Chave para nós. Vos deixo a voz. Como Jesus tinha um português clássico, ele me deu essa graça. Provérbios. Para terminar. A próxima aula quem vai dar vai ser a bispa Gessilane. Provérbios capítulo 28. E a próxima vai ser o diácono Marcos Paulo. Já fica engatilhado. Agora virou teacher. Aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Terra. Ó, o que encobre a transgressão nunca prosperará. Está transgredindo? Está de falsidade na igreja? Está se levantando contra os irmãos? Tu não vai prosperar, não. Não vai, não. Duvido. Quem mente, Salmo 101:7, não está firme perante o Senhor. E ninguém fica de engano na sua casa. Jesus, ele não veio trazer paz. Tu não engana-se com isso. Lê Bíblia, querido. Lê os evangelhos. Lê Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos e João. Lê esses 4 evangelhos. Você vai achar Jesus dizendo assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer divisão, eu vim trazer o pai contra a mãe, o filho contra a nora, o genro contra a tia contra o primo, contra o sobrinho. Jesus veio trazer divisão, não veio trazer amor. Engano seu. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido, veio, mas ele veio para trazer divisão. Isso não é de Deus, não é? Lê lá os evangelhos. Não lê a Bíblia mesmo? Lê lá o Evangelho de Cristo. Você vai ver ele trazendo espada. Por que espada? Eu me perguntei muitos anos por que Jesus veio trazer espada. Porque às vezes o filho quer fazer a obra, o pai não quer que ele faça a obra. A mãe quer fazer a obra, o marido não quer que ela faça a obra. A prima quer fazer a obra, mas o tio dela que mora com ela não quer que ela vá fazer a obra. Por isso que ele vem trazer espada, vem trazer divisão. Alguém tem que fazer a obra de Deus. E isso não é fácil. Quem mente, filho do diabo é. É mentira? Quem mente é o quê? Filho do diabo. É, terra. Teve uma pessoa até que ele fala muito no diabo. Tu tá com medo dele?
Está com aliança com ele, terra? Eu não tenho aliança com ele, não. Se você tem medo do diabo, tem medo do escuro, leia o Salmo 91. Tem 3 demônios no Salmo 91. Vamos lá, o outro versículo. 1 Coríntios. Igreja de Corinto. A igreja que mais fez o Paulo sorrir. Foi a igreja que mais deu alegria ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, Marcos Paulo lê 10, 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É isso? Peraí. Vai. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Outro versículo chave. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você deve buscar o Senhor e a sua palavra e ficar de pé para você não cair. 2 Coríntios, capítulo 11, Bispa Gessilane vai ler, versículo 4. Marcos Paulo vai ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar... Lê um mistério aí. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão suportais. 2 Coríntios 2:11. Marcos Paulo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou artis, a minha Bíblia, ela fala, um pouco diferente a versão, porque não ignoramos os seus artis. Então, seja uma pessoa de Deus, irmão. Às vezes você pensa que tem muito conhecimento, às vezes você pensa que é muito inteligente, que sabe muito, que está acima de cristão, de líder de igreja. Às vezes você pensa que está abalando, tem muito conhecimento e não tem nada. São coitado, uma coitada que está sendo usado pelo diabo para ir para o inferno. Busca a misericórdia de Deus, irmão. Se rende ao Espírito Santo. Aqui nós pregamos a verdade. E se Jesus falar contigo, não fica com raiva não. É o nosso dilema. Só pregamos e ensinamos a verdade. Por mais que doa. Hoje muitas congregações estão pregando portas abertas. Deus vai te dar aí, ó. Recebe a vitória. Recebe a vitória. Nem se preocupa com alma. Se a pessoa vai aceitar Cristo como Salvador. Aí dá lugar para a carne, o diabo entra, fica perturbando os outros, perturba a esposa, perturba o filho, se perturba, não tem paz. Em vez de estar lendo uma Bíblia, ouvindo louvor, está ouvindo essas músicas mundanas, atraindo o diabo para a tua casa, atraindo perturbação para a tua mente. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, irmão. Se você tem alguma inteligência, algum dom, não vem de você, é de Deus. O Espírito de Deus fala no Espírito do homem. Agora, se você ataca a obra de Deus, você está sendo usado por Satanás.
E você não está entendendo que o diabo quer ver teu fim. É um corinho de fogo do pastor Jorge do Portão de Ferro. Quando alguém se levanta contra a igreja de Cristo, está sendo usado por Satanás. Ou tem um caráter muito perverso, como o de Caim. É muito forte, irmão. É muito forte. Eu sei que é difícil. Nós engolimos alguma coisa, mas engole aí. Engole aí. O Espírito Santo de Deus, ele veio nos usar para trazer as boas novas do Evangelho de Cristo. Gostando ou não gostando, eu tenho um post que eu coloco aí no TikTok, no Face e coloco no Instagram. Jesus não muda discurso para agradar ninguém. Então, pega a tua parte, vai dando glória para Deus. Próxima aula, Bispa Gessilane. Foi dado aula sobre Joabe, né? Era de guerra, mas era traíra. Morreu envergonhado dentro do templo. Sabe o que significa pegar nas pontas do altar? Misericórdia. Ele pediu misericórdia. Conspirou contra o rei e morreu. Cuidado, irmão. Não conspira contra o povo de Deus, não. Porque você pode acabar morrendo. Cuidado. Vai tocando, Deus vai tendo misericórdia. Deu tempo de arrependimento para Jezabel. Amém? Próxima aula, Bispa Gessilane, vamos estar orando. Vamos fazer o nosso culto de adoração. Vamos dar um intervalo. Daqui a pouco vamos estar voltando para glorificar, exaltar o nome do Deus vivo. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Temos certeza e confiança que o Senhor está no nosso meio. Eu entrego todos nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha visitar a mente, venha visitar o coração, venha libertar, Pai, toda a mente perturbada, a mente diabólica, relevaço de prominência, principalmente os espíritas, Pai, que já vivem no meio do diabo, já com a vida toda ruim. Que o Senhor venha libertar os Pai de Santo, os Cambone, os Babuê, Babalorixá, os Maçom, toda essa gente que serve a Satanás. Que o Senhor venha libertar e venha salvar o ímpio, o incrédulo, o desviado, os pastores que estão afastados, irmãos e irmãs. Que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor está voltando, Senhor. Está escrito, como dissemos aqui na aula: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Abençoa a nossa vida, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode ligar.